Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo ao portal de notícias CPAD News. É muito bom ter você conosco nesta nova etapa, nos novos programas, na nova dinâmica que nós estamos apresentando a você. Hoje nós vamos conversar sobre arminianismo e ninguém melhor para falar desse assunto que o pastor e editor-chefe do jornalismo da CPAD, Silas Daniel. Ele é especializado no assunto e lançou essa obra maravilhosa que chegou neste mês às livrarias, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Pastor Silas Daniel, o que levou o senhor a escrever esse livro? Bem, irmão Jorge, o que me levou a escrever esta obra foi o fato de que de 2013, mais ou menos para cá, surgiu no Brasil um grande interesse por esse assunto arminianismo. Isso se deve à onda neocalvinista que teve início nos Estados Unidos e que chegou também no Brasil, o que fez com que muitos irmãos de igrejas de vertentes arminianas começassem a se interessar mais pelo estudo da doutrina arminiana. Nós tivemos, inclusive, algumas editoras que começaram a lançar de 2013 para cá algumas obras nessa área, inclusive alguns colegas, amigos meus, alguns da Assembleia de Deus e outros de outras denominações começaram a lançar também obras dentro desse tema. E a própria CPAD, no ano de 2015, lançou as obras de Armínio, uma atitude pioneira aqui inovadora no mercado, até, né? Sim, no mercado editorial evangélico brasileiro. E em 2015 eu escrevi um artigo na revista Obreiro, um artigo intitulado Em Defesa do Arminianismo. Esse artigo teve grande repercussão, não só nos arraiais assembleanos, mas também fora da Assembleia de Deus, devido hoje à internet, que faz com que os limites, inclusive denominacionais, acabem sendo mais tênues, de maneira que muitos assuntos que são mais internos da denominação acabem também reverberando fora dos arraiais da denominação. E então a editora me convidou para escrever sobre esse assunto. Eu comecei a escrever no ano passado e entreguei o livro no iníciozinho desse ano e, pela graça de Deus, tivemos o lançamento agora em abril, lá na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que ocorreu em São Paulo. Agora, como é que é o trabalho, né, do autor diante de uma obra que tem um rico material histórico? Como é que foi pesquisar tudo isso, capturar as fontes? Conta pra gente aí. Isso realmente é algo que demanda muito tempo. Eu costumo dizer que o trabalho de pesquisa para a preparação de um livro é muito maior do que o trabalho de execução. Às vezes você demora anos para fazer um trabalho de pesquisa e na hora de transformar aquilo ali em livro você gasta metade ou menos da metade do tempo que você gastou na pesquisa, justamente porque a pesquisa, quando ela objetiva enriquecer o conhecimento sobre um assunto, ela leva você a se debruçar muito sobre outros livros, sobre obras que tratam daquele assunto, tanto daqueles que defendem o assunto como daqueles que são discordantes em relação a ele. E é justamente essa pesquisa enriquecedora que vai fazer com que a obra ela tenha um conteúdo que vai ser bem recebido pelo público. Pois é, esse é o tema da minha próxima pergunta, que seria: o que ela tem de diferente das demais obras que se encontram no mercado editorial brasileiro? Bem, as obras que a gente encontra falando sobre arminianismo, geralmente elas são ou obras que focam no aspecto doutrinário, ou obras que focam no aspecto exegético, esses estão em menos quantidade, ou obras que focam na questão histórica. E esse livro não, ele aborda essas três áreas. Trata-se de uma exposição histórica, doutrinária teológica e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana, sobre o pensamento arminiano, desde seus primórdios até os dias de hoje. E esse livro é dividido, portanto, em três partes. A primeira parte fala de história, a segunda parte fala de teologia e a terceira parte fala de exegese, quando a gente vai se debruçar sobre aqueles textos que muitas vezes alguns irmãos sentem-se confusos diante deles porque eles aparentemente apontam para um determinismo, quando na verdade acabam corroborando, quando nós os entendemos corretamente, corroborando a posição arminiana.
Muito bem, o livro tem como subtítulo A Mecânica da Salvação. Eu quero saber direitinho o que é essa expressão, mas daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Prepare-se para ouvir Elber Towns, Marlene Lefevre e Antônio Gilberto, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para a análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição, vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. De volta aqui no portal de notícias CPAD News, hoje com o pastor Silas Daniel, nós estamos tratando sobre a mais recente obra dele, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Essa que você está vendo em close no seu vídeo. Pastor Silas Daniel, o que significa especificamente essa expressão, a mecânica da salvação? Bem, irmão Jorge, mecânica da salvação não foi um termo cunhado originalmente por mim. Esse termo eu peguei emprestado de um célebre pregador congregacional chamado Martin Lloyd-Jones, que usou esse termo nos anos 70 para se referir ao que ocorre nos bastidores da vida cristã, para se referir ao mecanismo, à mecânica da salvação, processo, né? Os fatos. Aquilo que ocorre exatamente dentro do processo divino de salvação, os detalhes dos bastidores. E ele usou esse termo para se referir a esses bastidores justamente para falar sobre a distinção entre arminianismo e calvinismo, e para dizer que o arminianismo não deve ser visto como uma heresia terrível, como algo terrível, porque a distinção entre o calvinismo e o arminianismo diz respeito apenas a esses detalhes nos bastidores, a essa mecânica da salvação e não ao método ou à mensagem da salvação. Como ele era calvinista, ele dizia que o arminianismo não é uma heresia terrível, né? Sendo que eu uso esse termo emprestado do irmão Lloyd-Jones justamente para falar que a diferença consiste apenas nisso, na questão do que ocorre nos bastidores da salvação. Justamente para afirmar que uma pessoa não precisa ser salva entendendo a mecânica da salvação. Você pode ser salvo sem necessariamente entender o que ocorre nos bastidores. Agora, ninguém é salvo se não entender e não abraçar e não receber a mensagem da salvação. Então, justamente porque a mensagem da salvação é a mesma, tanto entre arminianos quanto calvinistas, luteranos e semipelagianos, justamente por causa disso, no céu nós teremos muitos irmãos arminianos, calvinistas, luteranos, semipelagianos, enfim. Agora, é fato de que, à luz da Bíblia, analisando a Bíblia, a gente percebe que aquilo que historicamente passou a ser chamado de arminianismo a partir do século XVII, mas que é muito mais antigo que isso, é o que melhor traduz aquilo que a Bíblia expressa sobre esses bastidores, essa mecânica, essa dinâmica da salvação. Agora, então é uma questão de interpretação. Sim, interpretação acerca desses detalhes. Passos para a salvação. Do que ocorre no processo divino de salvação. A questão da eleição, da predestinação, do lugar do livre-arbítrio, entendeu? Uhum. São esses detalhes da ação da graça de Deus, se ela é precedente, se ela vem depois, se é cooperante, se não é... Isso entra em detalhe em cada um desses pontos. Se é irresistível, se não é. Tudo isso a gente fala nesta obra. Então você que está acompanhando esse programa tem neste livro, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma ferramenta de valor estimável para os seus estudos bíblicos. Com certeza você vai ser enriquecido e vai ajudar inclusive nas suas aulas, não é? Na escola dominical, você vai conseguir interpretar de forma mais significativa. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui no CPAD News tratando de arminianismo e a mecânica da salvação. Conhecer Israel é uma experiência única para todo cristão. Agora, conhecer a Terra Santa
e os lugares onde Martinho Lutero fez a reforma protestante no século XVI é um sonho que você pode realizar com o apoio da CPAD. Venha participar da caravana CPAD nos 500 anos da Reforma, Oriente Médio e Europa. Saída de São Paulo e visita ao Cairo, Canal de Suez, Mara, Taba, Monte Sinai, Mar Vermelho, Mar Morto, Qumran, Jericó, Tiberíades, Galileia, Monte do Precipício, Monte Carmelo, Cesareia, Jope, Jerusalém, Belém, Lodi, Berlim, Wittenberg, Leipzig, Erfurt, Eisenbach, Worms, Frankfurt. Serão 14 noites em hotéis 4 estrelas com café da manhã e jantar, em Israel e no Egito inclusos. Será oferecido em todos os passeios e transportes um guia falando em português, além de seguro viagem. Este é um passeio turístico que trará conhecimento e crescimento espiritual para a sua vida. Você pisará nas terras por onde Jesus andou e Lutero pregou. Aproveite a oportunidade. Compre seu pacote promocional antecipado. Ligue agora 11 23 17 21 16. Agência Oficial Pastor Turismo. Caravana cpad@pastor.com. Caravana CPAD nos 500 anos da Reforma. Mais uma iniciativa cultural da CPAD. Muito bem, eu tenho certeza que você está apreciando essa conversa com o pastor e editor-chefe do jornalismo da CPAD, Silas Daniel, autor da obra Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Pastor Silas, esse livro foi lançado na 43ª Convenção Geral das Assembleias de Deus, realizada no mês de abril do ano de 2017, ocasião em que se homologou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Importante. Que momento histórico é esse que a obra chega para fortalecimento da igreja? Bom, Jorge, foi uma honra, antes de tudo, ter essa obra lançada nesse grande evento, que é a reunião do órgão máximo da nossa denominação, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E nada mais propício lançar nesse evento, justamente porque o tema escolhido para o evento foi salvação e livre-arbítrio. É verdade. O que mostra a repercussão desse assunto dentro da denominação, porque essa onda neocalvinista também chegou a tanger a Assembleia de Deus. Nós encontramos principalmente jovens que, através das redes sociais, entram em contato com o discurso, a retórica, o ensino calvinista e adquirem obras calvinistas. E não teria nenhum problema você adquirir obras calvinistas de irmãos de outras denominações, mas acabam, enfim, abandonando as doutrinas da sua denominação, o pensamento teológico da sua denominação. E essa declaração de fé, ela é muito importante porque ela chega exatamente nesse momento. Ela não foi concebida, é importante frisar isso, por causa desse contexto. Na verdade, a discussão da declaração veio bem antes disso, né? O projeto da declaração nasce, se não me falha a memória, em 2012, quando na época estava se falando mais daquelas preocupações com a invasão do pensamento neopentecostal dentro da denominação, com a questão também da família, que é um conceito que está sendo atacado muito no meio secular hoje, né? E por causa disso se pensou em fazer essa declaração de fé. E na esteira desse projeto surgiu também essa discussão a respeito da mecânica da salvação, sobre o posicionamento assembleano, que sempre foi arminiano. Historicamente somos arminianos. E a declaração de fé, ela inclusive reforça esse posicionamento, e esse livro então vem a se somar com essa declaração de fé, no sentido de que ela firma os nossos posicionamentos, né? Apresenta o posicionamento doutrinário da denominação, entre outras coisas na área da soteriologia, apresentando a mecânica da salvação numa perspectiva arminiana, e a pessoa que quer se aprofundar nesses detalhes doutrinários
através dessa obra ele vai conseguir, com certeza. Agora, eu gostaria que o senhor pudesse pontuar, né, aqueles aspectos que são fundamentais dessa obra. Eu acho que tem alguns pontos dessa obra que chamam a atenção. Por exemplo, na parte de história, nós derrubamos alguns mitos. O primeiro mito que é derrubado é aquele de que o arminianismo não é uma velha doutrina da graça, mas sim o calvinismo, que é a velha doutrina da graça. O arminianismo foi uma coisa que surgiu posteriormente. Ora, quando nós vemos os primeiros 4 séculos da história da igreja, nós não encontramos nenhum vestígio de calvinismo ou de algo que se pareça sequer com isso. Nós encontramos entre os pais da igreja, entre os registros que chegaram até nós, dos primeiros cristãos, apenas ou o semipelagianismo ou aquilo que muito posteriormente seria chamado de arminianismo. Eu cito casos entre os pais da igreja que denotam isso, que deixam claro isso, né? E falo também sobre as tentativas na história de muitos calvinistas de tentar encontrar entre os pais da igreja, nos primeiros 4 séculos da história da igreja, vestígios de alguma espécie de calvinismo. O calvinismo só vai surgir mesmo, aquilo que posteriormente receberia o nome de calvinismo, só vai surgir mesmo com Agostinho de Hipona, isso no V século, e no Agostinho Velho, porque o Agostinho Jovem era semipelagiano. E também imediatamente após o debate com Pelágio, e devido a um contexto específico que é apresentado nessa obra. Outro mito que a gente derruba nessa parte de história é aquele de que o Lutero era mais calvinista do que Calvino. É verdade que o Lutero Jovem, que escreveu A Escravidão da Vontade, ele era muito mais determinista do que Calvino. Na verdade, ele era fatalista, literalmente fatalista, né? Porém, o Lutero Velho, ele vai mudando alguns posicionamentos em relação à forma como ele entendia a mecânica da salvação inicialmente, e ele vai flexibilizando o seu pensamento à medida que ele vai ficando mais idoso? Sim, e que ele vai lidando com esse assunto à luz da Bíblia e na sua convivência pastoral, e ele então passa a defender pontos que o aproximam do arminianismo. Não que Lutero tenha se tornado arminiano, isso não é fato. Philippe Melanchthon, seu braço direito, era arminiano, aliás, ele era 100% arminiano, né? Mas a partir da sua segunda edição de sua obra teológica principal, ele já apresenta a sua posição arminiana, o Melanchthon. Mas o Lutero, ele ficou num posicionamento que a gente pode chamar de meio termo, né? E o luteranismo, de forma geral, é um meio termo. Ele não é nem calvinista nem arminiano. Mas, olhando no panorama geral, a gente pode dizer que ele é mais próximo do arminianismo, o luteranismo hoje, do que do calvinismo. Outro ponto também que nós levantamos é que é um erro, é uma inverdade, é falso a afirmação de que o arminianismo só surgiu no século XVII no protestantismo. Na verdade, nós temos dezenas e dezenas de reformadores, de protestantes, que defenderam o posicionamento arminiano 70 anos antes de Armínio, por exemplo. 50, 60, 70 anos antes de Armínio. Na primeira metade do século XVI ainda, em vários países da Europa. Inclusive, quando Armínio, os primeiros arminianos, os primeiros seguidores, de Armínio, né, no início do século XVII, vão defender os seus posicionamentos, eles evocam justamente esses protestantes do século anterior para dizer, olha, a gente não está ensinando nenhuma coisa nova, a gente está ensinando algo que é antigo, inclusive na própria Holanda. Muitos dos primeiros reformadores holandeses defendiam esse posicionamento, enfim. Então, esses são pontos interessantes na parte de história. Outra coisa interessante também é que eu mostro a importância do arminianismo para a teologia cristã e para a formação do Ocidente. Pouca gente fala sobre isso ou sabe disso, mas o arminianismo foi importantíssimo para a teologia cristã, até mesmo para o calvinismo se refinar, tirando inclusive alguns dos seus excessos históricos famosos. Foi importantíssimo para a vitalidade da igreja. Construção de uma ética também, né? Sim, e para a vitalidade da igreja, para a vida da igreja. Pouca gente sabe disso, mas a escola dominical, por exemplo, nasceu dentro do arminianismo.
E foram os arminianos que divulgaram a escola dominical no mundo, e hoje todas as igrejas evangélicas praticamente, ou quase todas, usam a escola dominical, têm a escola dominical, que é uma ferramenta extraordinária para o ensino da igreja, né? Nós temos também a importância do arminianismo para o direito internacional, a importância do arminianismo para a política também, né? E tudo isso vai ser apresentado aí nesta obra. E, enfim, o arminianismo também até como algo importante para a formação da democracia americana, que ela amadurece muito por causa da onda arminiana que vai tomar conta dos Estados Unidos no século de número 19, no século 19. Enfim, isso é a primeira parte. A segunda parte de teologia, eu vou apresentar não só os 5 pontos do arminianismo, mas também alguns outros pontos doutrinários correlacionados que eu acho importantes para serem tratados, como a soberania divina, a questão do livre-arbítrio, a presciência divina, a onisciência divina, enfim, tudo isso é tratado também nessa parte doutrinária. E as exegeses são textos bíblicos que às vezes alguns irmãos têm dúvida e é necessário a gente abordá-los para que essas dúvidas sejam dissipadas. Ficam esclarecidos. Pastor Silas Daniel, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria de saber como é que tem sido a receptividade do livro nas redes sociais, nos lugares por onde o senhor tem passado, enfim, como é que está sendo a repercussão desse material? Olha, a repercussão tem sido muito boa, irmão Jorge. Eu tenho recebido mensagens, e-mails, WhatsApp, também lugares onde eu chego e as pessoas me abordam falando sobre o livro, ansiosas para receber o livro, porque o livro ele entrou agora à venda há pouco tempo, né? O lançamento foi em São Paulo na última semana de abril, porém o livro só começou a ser vendido dias depois, no mês de maio, né? Não na primeira semana, mas na segunda semana de maio ele começou a ser vendido já pela internet e está começando a chegar nas livrarias evangélicas, inclusive nas filiais do CPAD. Até o final do mês de maio, eu acredito que já deve estar em todas as lojas da CPAD pelo Brasil e também nas principais livrarias evangélicas. E a repercussão na internet, nas redes sociais, nos lugares onde eu vou tem sido muito positiva, muito positiva. Eu tenho já levado o livro para alguns eventos e graças a Deus o livro esgota. Eu levo e depois tenho que trazer mais, adquirir mais para poder revender no evento seguinte, porque o livro tem sido muito bem recebido e a gente ficou até preocupado por ser um livro 624 páginas, né? Um livro bastante denso e a gente se preocupa pelo volume e também pelo preço, que às vezes pode não ser muito acessível, mas a CPAD colocou num preço bastante interessante, né? R$ 60, R$ 59,95. E além disso, o fato de o livro ser denso, grosso desse jeito, não tem afastado as pessoas, pelo contrário, elas estão animadas para adquirir o livro justamente para mergulhar nessa densidade dele. Pastor Silas, eu faço então votos de que esse livro seja uma grande bênção, não somente para a sua vida, mas para toda a igreja brasileira, para você que está acompanhando o programa de hoje. Nós temos esse livro disponível no cpad.com.br e também nas melhores livrarias, ou se você não tiver acesso à internet, liga para 0800 021 7373 e ali você vai poder adquirir esta obra maravilhosa, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Eu agradeço a sua audiência e numa próxima oportunidade nós voltamos aqui no CPAD News com muito mais informação e opinião para a sua vida.